Chegou a hora de falar de Turma da Mônica Laços, um filme emocionante que vai com certeza conquistar todo o público brasileiro, porque a gente sabe, é Maurício de Souza, é a Mônica, é o Cebolinha, é o Cascão, é a Magali, tá todo mundo lá e realmente é emocionante. Então, fica ligado porque esse vídeo aqui não vai ter spoilers, são só as nossas primeiras impressões, e então não vamos adentrar na treta. Muito bem, meus amigos. Sim, eles conseguiram, eles acertaram em cheio. Turma da Mônica Laços é um filme emocionante demais. Ele vai fazer muita gente chorar no cinema, se emocionar. E se você não se emocionar com esse filme, realmente você não tem coração. Porque, cara, Turma da Mônica, ele tá intrínseco na nossa criação como brasileiro. A gente não tem como não ter aprendido a ler com a Turma da Mônica. Não tem como ter vários sentimentos envolvidos. Eu duvido que alguém que tá. Alguém algum dia na vida não tenha passado por algum gibi da Turma da Mônica, não tenha colecionado, não tenha comprado um almanacão de férias, então não tenha visto alguma animação, ou mesmo agora na vida adulta colecionado as graphic novels. Então não tem como escapar. O brasileiro ama a Turma da Mônica, o brasileiro sempre se envolveu com esses personagens criados pelo Maurício de Souza. Então, agora na telona, tudo isso transposto de uma forma muito fiel, muito bonita, muito colorida, muito autêntica. É um turbilhão de emoções que é difícil colocar em palavras às vezes. Mas vamos lá, vamos tentar falar desse filme, novamente, sem spoilers. O diretor é o Daniel Rezende, e esse cara já me fez chorar em Bingo, O Rei das Manhãs, lá em 2017. E sim, ele me fez chorar de novo em Turma da Mônica Laços, que, enfim, agora acho que até nem era tão difícil, né? Difícil era chorar em Bingo, né? Mas vamos lá. Ele pegou novamente, são duas obras que ele botou à mão, que ele se dedicou e mostrou todo o seu talento para adaptar para as telonas de uma forma fiel, de uma forma bonita. São dois ícones da nossa cultura popular, digamos. É o Bozo, né? E a Turma da Mônica. E acho que não tem personagem maior, não tem nada maior que Turma da Mônica na nossa cultura popular de histórias em quadrinhos. E fazer essa adaptação com certeza não era fácil. E, cara, eles conseguiram de uma forma avassaladora aqui. Os primeiros momentos de filme são de fazer explodir cabeças, assim, porque a gente já, provavelmente, muitas vezes já imaginou essa turminha num live action, num filme feito por pessoas, enfim, não uma adaptação em animação, né? Como a gente já tem várias. Mas eles conseguiram captar toda a essência dos personagens do Maurício de Souza. Eles conseguiram criar as crianças melhores, as melhores crianças caracterizadas possíveis. E o primeiro momento, como eu estava falando, o primeiro ciclo assim do filme, as primeiras cenas, são uma verdadeira turnê pelo bairro do Limoeiro. Então a gente vai vendo todos os personagens, a gente vai vendo todas as referências, a gente vai vendo muita coisa. É uma panorâmica gigante, assim, e, cara, isso pega a gente de jeito logo no primeiro momento do filme, assim. Acho que até covardia do Daniel Rezende ter feito isso, porque não tem como não se emocionar, não tem como ter uma memória afetiva, essa memória afetiva não ser acionada. Cara, é barbarizante, assim. A gente vai se encantando com todos os detalhes que a gente vai vendo. O filme, ele tem um tom colorido, como é nos quadrinhos, então a gente tem uma mescla meio que de retrô também, então... Cara, é impressionante o que o Daniel Rezende conseguiu criar com essa galera, assim, com toda essa produção. E a gente precisa resgatar que Turma da Mônica Laços leva o mesmo nome da graphic novel do Vitor e da Luca Fag, que, enfim, não vou dar spoilers aqui, mas que conduziram então também essa parte de roteiro, porque a história é toda conduzida a partir da perda do Floquinho. O Floquinho é roubado, furtado da casa do Cebolinha, e os quatro amigos, Cascão, Cebolinha, Mônica e Magali, precisam se juntar, se unir, e eles vão numa certa missão em busca do Floquinho, né? E aí a gente tem várias coisas. Eles usam muito das características dos personagens para que a narrativa meio que evolua, para que ela tenha um senso de graça. A gente tem os planos infalíveis do Cebolinha, a gente tem a Magali comilona, como tem que ser, a gente tem a Mônica fofinha e querida e forte, né, toda empoderada. A gente tem o Cascão sujinho e engraçado. Então tá tudo muito redondinho, assim, eles conseguiram captar da melhor forma a essência de todos os personagens.
de contar, de fazer cenas de como eles poderiam, aquelas características poderiam afetar positivamente ou até negativamente no conduzir da história. Então, é difícil apontar equívocos nessa interpretação das crianças, que são interpretadas a Mônica pela Julia Benite, tá excelente. O Kevin Vecchiato, que faz o Cebolinha, também tá excelente. A gente vai se emocionar muito com ele. Ele é basicamente o maior protagonista do filme. A gente tem o Gabriel Moreira como Cascão, que tá muito engraçado, tá muito querido. Vontade de dar um abraço nesse guri. E tem a Laura Housel como a Magali, também muito fofa, muito querida. E faz tudo que ela precisa ter, com um pouco menos de personalidade, um pouco menos de atuação ali. Mas não digo na atuação, digo na importância da trama, né? A Magali fica um pouco mais de canto. Mas assim, os 4 personagens estão muito bem caracterizados. Essas qualidades que eles têm são levadas diretamente para o público, para a narrativa, funciona, não tem forçação de barra, não é uma coisa que fizeram, né, aquele tal da palavra do fanservice que foi muito utilizada e a exaustão nos últimos anos, não. Aqui não tem, é fanservice, pode considerar fanservice, mas colocado dentro de um roteiro bem escrito, não vira fanservice, vira história, vira roteiro, vira trabalho de edição, trabalho de escrita. Então, isso aconteceu muito com Vingadores Ultimato, então a galera fica, muito fanservice, muito... Não, cara, é um trabalho de roteiro bem feito que funciona. Se aquela cena tá ali por algum motivo e levou para outro caminho e nos fez lembrar de alguma coisa, não é só fanservice, ela foi usada da forma certa, então às vezes a gente confunde muito essa questão de fanservice. Mas ok, se você gosta da palavra, também tem fanservice muito. Tem muita referência que eu não vou contar aqui, porque acho que vale um outro vídeo. Mas dá para ficar atento a todos os detalhes, principalmente nessas panorâmicas que eles fazem com o bairro do Limoeiro. A gente tem vários personagens inseridos ali e, puxa vida, não tem como não se emocionar. A cada um deles que vai aparecendo, a gente vai tendo um suspiro, uma lágrima, enfim. É muito emocionante o que eles conseguiram fazer com a Turma da Mônica nesse filme. E eu aposto aqui, posso pagar um mico, mas eu aposto que com certeza Turma da Mônica Laços vai bater o recorde de bilheterias no cinema nacional e vai se tornar o filme brasileiro mais visto nos cinemas em todos os tempos aqui no Brasil. Não tem dúvida. Não tem dúvida. É uma coisa que mexe com todo mundo, com pais, com filhos, com várias gerações. Então não tem como não acreditar no sucesso desse filme, tanto que já estão falando na continuação e eu acredito muito que a gente vai ter uma continuação e quero logo antes que essas crianças cresçam porque elas estão muito bem no papel que eles fazem. E a gente também tem o núcleo adulto, a gente tem o Paulinho Vilhena fazendo o seu Cebola, a gente tem a Mônica Iose como a Dona Luísa, mãe da Mônica, então a gente tem também um núcleo adulto legal, também interessante, cumpre seu papel com um pouco menos de participação, porque afinal a gente quer ver a Turma da Mônica, não os pais da Turma da Mônica. Os pais do Cascão e da Magali ficam mais de canto, a gente não identifica tanto, mas também estão lá, estão todos pontuados, muito bem. Tem, como eu já falei, muita participação especial, então dá para ficar de olho nos atores envolvidos ali. E uma coisa que não é spoiler, que eu vou falar agora, que é a participação do Rodrigo Santoro como o personagem louco, que é outra coisa, é outro ganho para o filme, sim, porque a gente não imagina que numa história de resgate de um cachorro, de uma aventura, de um matiné da melhor forma, a gente tenha o personagem louco envolvido nessa trama toda. E eles introduziram ele da melhor forma, tal qual ele funciona nos quadrinhos, e ele também tem uma motivação, um sentido de estar ali, ele funciona como a narrativa para fazer com que os personagens tomem algumas decisões certas ou erradas, boas ou ruins, mas ele faz com que a trama também se desenvolva, ele tem todo um sentido de estar ali colocado, e tá também da melhor forma, porque o personagem louco, quando a gente lia nos quadrinhos, a gente não entendia nada, e é mais ou menos o que a gente tem aqui em Turma da Mônica Laços, da melhor forma, com o Rodrigo Santoro, que, puxa vida, é um acréscimo de peso para esse elenco. E no final das contas, Turma da Mônica Laços cumpre muito bem o papel de adaptação de primeiro filme, primeira aventura. Ele mistura comédia, humor, referências, lições. A gente tem um filme família para todo mundo assistir que é inegável que a gente tenha como não falar bem desse filme, dessa obra tão bem conduzida pelo Daniel Rezende.
E tem várias coisas que são meio que intrínsecas à nossa cultura de ler gibi e de ver o personagem e se perguntar: por que tal personagem tem isso? Por que o outro não tem aquilo? Isso eles fazem essas referências também com piadas muito boas. E uma delas vocês vão sacar logo de primeira no filme, assim, que eu não vou falar agora também, mas são muito boas, assim, são coisas que a gente pensa, realmente eu sempre me perguntei isso e nunca falaram na Turma da Mônica. Então, eles conseguiram pontuar 2 ou 3 situações que a gente sempre se perguntou sobre os personagens da Turma da Mônica, e uma forma de fazer humor, de dar um brilho a mais ali pro roteiro e de pegar o nosso coração de uma forma arrebatadora, com certeza. E aí, você está ansioso para ver Turma da Mônica Laços? Não esqueça de assinar o canal, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos e deixar seu comentário qual é o seu nível de ansiedade, você quer muito ver? Não esqueça, dia 27 de junho nos cinemas, Turma da Mônica Laços, e eu já aposto aqui, vai ser o maior sucesso. Então, fique com a gente, acompanhe os nossos conteúdos aqui porque vamos falar mais sobre esse filme e você sabe, a vigília não para!